Pessoal, boa noite. Eu falei, vamos lá? Nossa pequena reflexão sobre o trânsito aos nossos motoristas. Interessante que falar de trânsito acaba sendo meio chato, porque os motoristas não gostam de, na verdade, receber informações que se relacionam à sua atividade. Estou aqui para isso, para te falar algo que acontece com os motoristas. Gostando ou não, eu acho que temos que ouvir, às vezes, algumas referências sobre o trânsito. Né? Eu falei na última aula sobre três erros elementares dos nossos motoristas. Né? Erros elementares, erros básicos, erro de reconhecimento, erro de processamento e tomada de decisão e erro de execução de manobra. Isso a gente vê a todo momento no nosso trânsito. São os famosos barbeiros, os famosos, né? Então, na verdade é um termo chulo, mas é os famosos barbeiros que temos nas nossas ruas. E você cometer um erro em uma rodovia é estar buscando a morte. Né? Em rodovia não se admite erro de cálculo, não se admite reconhecimento, identificação, né? Ou uma boa percepção. Estou te falando, tá? Então é isso. Sidney, você está falando o óbvio. Sim, eu sei que é o óbvio, mas é um óbvio que mexe com todo mundo. Todo mundo está dirigindo, e dirigindo mal, dirigindo ruim, né? Tá bom? O triste disso tudo é que as próprias aulas de formação de condutor, estão essencialmente voltadas para a obtenção da CNH ou a permissão. Na verdade, as escolas ignoram o comportamento relevante de segurança. Na verdade, isso é triste, mas é o que acontece nas autoescolas. Né? Eles deixam, não se preocupam com a segurança viária. Né? É simplesmente ser habilitado? Eu acho que receber uma CNH sem os conhecimentos básicos, a prática, porque essas aulas de autoescola, elas são muito superficiais. Você não conhece nem o Código de Trânsito Brasileiro, conhece alguns artigos do CTB. Né? E ainda há um projeto entrando no Congresso para eliminar nas categorias A e B a autoescola, ou seja, retirar a habilitação, né, automaticamente. É um absurdo isso. Se com as autoescolas nós temos péssimos motoristas, imagina se as categorias A e B não se submeterem ao mínimo de conhecimento para dirigir. Caos, é o caos. Eu sempre estou falando com você aqui, respaldado na psicologia. Né? A contribuição da psicologia, da melhora do trânsito, é algo que precisa ser levado em consideração. Aqui estão falando os psicólogos que se preocupam com a habilitação, que abrange desde o conhecimento das habilidades psicomotoras, questão de treinamento e a sensibilização para uma segurança de trânsito. A psicologia, se você for pesquisar, vai encontrar vários referenciais falando sobre a questão do trânsito.
Porque o trânsito não é simplesmente você ser submetido a alguns testes, né, alguns exames superficiais, e na verdade nós sabemos que os exames clínicos para a obtenção do CNH muito superficial, não avalia a parte psíquica a fundo, não avalia, na verdade, se a pessoa tem algum transtorno, algum desequilíbrio. Isso não é avaliado, infelizmente isso passa. Por isso tem tantos motoristas. Se vê agora em São Paulo, aquele motorista do Porsche que matou, estava a 156 km por hora, acabou assassinando um trabalhador. Aquele jovem é o espelho da péssima formação que temos no trânsito. E ali, na verdade, eu acho que não é só formação, ali já é uma outra questão, é a tal desvio de personalidade. Aquele jovem, ele não tem capacidade para dirigir. A psiquiatria, a psicologia falam sobre isso, esses níveis de desajustes, né? Ele é um desajustado, é uma pessoa que não deveria estar dirigindo, não deveria ser habilitada. Aquele moço, ele é doente. Agora vai pagar, sim, vai ser preso, vai ser condenado, mas agora eu te pergunto, ele cometeu um assassinato, matou alguém. Nada que venha acontecer com esse condutor vai corrigir o que aconteceu. Nada. A vida, ela não tem preço. Quando se mata alguém no trânsito, nada corrige isso, não tem como. Então tem que evitar, na verdade, esse tipo de motorista. Aquele jovem, como eu falei, está preso, mas com certeza não ficará preso, que a nossa legislação, ela no tocante aos crimes de trânsito, na esfera criminal, ela é muito amena, né? Há até uma questão envolvendo aí a questão do homicídio culposo, homicídio doloso, né? Essa tipificação, ela é muito discutida no STJ. Normalmente esses crimes violentos com morte, ele é tipificado como crime culposo, né? Com certeza há uma pena muito menor. Eu acho que o legislador precisa pensar num novo formato, uma nova legislação voltada para esses evento morte no trânsito. Tá? Fica aí a reflexão. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser rediscutida no âmbito legislativo. Como está, não é possível que continue. Na verdade, o poder econômico, infelizmente, ele predomina. Então, com as vias recursais que temos, o mau condutor, dificilmente ele vai ser, sei lá, ficar encarcerado. Tá? É uma pena. Tá? Não é só o caso de São Paulo, tem muitos casos. Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, houve recentemente um caso muito parecido com o de São Paulo. Tá aí. Quem perde? A vítima. Gente, falar sobre trânsito é algo muito interessante. Estudar trânsito, estudar a legislação com um conhecimento doutrinário, juntamente com a psicologia, é um estudo muito, muito interessante. Agora, o que será responsável pela falta de preocupação da responsabilidade dos condutores? Aqui eu trouxe um slide, um questionamento, assim. Olha a pergunta. O que será responsável pela falta de preocupação e de responsabilidade dos condutores? O que será? Aí começamos pela, que eu acabei de falar agora, características de personalidade. Cada condutor, cada motorista tem uma personalidade. Alguns
com personalidade violenta, outros com personalidade amena. Isso não é nem conhecimento da lei de trânsito, é caráter. Isso é algo voltado para a psiquiatria. Então, a característica de personalidade é muito presente nessa questão envolvendo o trânsito brasileiro. A gente percebe claramente que essas pessoas que cometem esses crimes de grande repercussão, vendo, aparentemente, eles não esboçam um arrependimento. Me parece que aquilo é algo normal. O moço disse para o repórter que estava bebendo água, uma baita de uma mentira, né? Então ele estava bêbado. Ninguém bate um carro a 156 km por hora com um gole d'água, né? Então chega a ser até patético você ouvir que a pessoa estava bebendo água, por isso eu bati a 156 km por hora. Isso é patético, é na verdade uma afronta à sociedade, afronta ao judiciário, né? Além da característica da personalidade, que eu acabei de falar, essa questão da personalidade, a psicologia ela vem estudando a fundo essa questão da personalidade, né? O que eu quero dizer com isso? São aqueles motoristas bravos, né? Motoristas truculentos até na forma de conduzir o veículo, até às vezes da verbalização também, né? E tem também um lado que é a formação cultural, né? A formação cultural ela tem muito a ver também com o comportamento do trânsito. A pessoa, o condutor com menos escolaridade, ele tem uma forma de se comportar. Pessoas com maior escolaridade, ele também se comporta de forma diferente. Mas poderia ser assim, pessoas com formação superior, pessoas que não têm formação. Eu digo que pessoas com uma certa formação têm outro grau de conscientização em relação à vida, em relação às pessoas. Está aí a formação cultural. Eu tenho outra pergunta. É uma falha na estrutura social responsável pelo comportamento de desatenção às normas sociais? Interessante que a falha de estrutura social, o motorista, ele quando está ao volante, ele se transforma. É o que está aqui, desatenção às normas sociais. Será que é isso? Será que eu quando estou dirigindo, eu não me importo com pedestre, com motociclista, com alguém que está passando, um animal passando na rua? Há motorista que tem a capacidade de atropelar um animal por pura desatenção, por pura falta de humanidade, né? Então, a falha na estrutura social responsável pelo comportamento de desatenção às normas. Eu que nem estou me referindo aqui, essa questão da falha da estrutura social é mesmo a questão da educação, cortesia, gentileza, né? Isso é estrutura. Eu não estou nem falando se a pessoa conhece ou não do dia de trânsito. Conhecer dia de trânsito é algo que é automático. Você tem que conhecer dia de trânsito. Agora, infelizmente, muitos não conhecem. Ouvi falar que o artigo tal faz isso. Ouvir falar é muito comum. Eu sou estudioso do dia de trânsito, estudo em diversos ângulos, né? O direito material e a doutrina, bem como resoluções,
e vou tentar entender essa dinâmica do dia de trânsito, porque o dia de trânsito é um ramo do direito, especialmente no âmbito administrativo. E conhecer essa dinâmica, começar a entender o comportamento das pessoas, por que a pessoa comete um crime de trânsito, não é algo fácil, né? Então, eu tento entender através de análises de diversos estudiosos esse fenômeno do trânsito. É aqui que eu falo aqui embaixo, ó. É uma desatenção às normas sociais. O que é uma norma social? A norma de boa convivência. Né? Eu não posso adentrar a um veículo e desafiar. Olha, desafiar. Desafiar quem? As normas de trânsito? Desafiar alguém que está próximo a mim? Desafiar, por exemplo, apostar uma corrida. Na verdade, eu estou testando a capacidade do meu motor. Eu tenho mais que você, eu tenho menos. Isso é muito comum, especialmente os jovens. Eles têm essa imaturidade. Eu acho que o jovem, ele é imaturo. Ele acaba não tendo capacidade de percepção das consequências de uma batida, de uma colisão com morte. Né? Com morte, ou se pode deixar a pessoa incapacitada para a vida toda. Imagina isso, você, um jovem, atropelar alguém, deixar ele incapacitado para a vida laboral, tirar do mercado de trabalho, né? Pensa nisso, pensa, se você comete um crime de trânsito, você pode matar alguém ou tirar alguém do mercado de trabalho. E essa pessoa, além de sair do mercado de trabalho, se torna cara para o Estado, cara para o SUS, porque vai depender, obviamente, de acompanhamento. Pensa nisso quando for dirigir, quando você for para a rodovia, quando você for a um bar com os amigos, eleja alguém para não beber. Estou com meus amigos, são 5 amigos. Olha, hoje você não bebe, você fica só na água e pronto, para retornar em segurança para suas casas. Tenha essa consciência. Essa é a famosa lei seca. Tá bom? Então é isso, pessoal. Mas vamos falar mais um tripé aqui do sistema de trânsito. O nosso trânsito brasileiro, ele é composto por 3 componentes importantes: o ambiente físico, o veículo e o condutor. A gente, quando está dirigindo, a gente nem presta atenção nesses detalhes, né? Claro que o ambiente físico, onde eu estou transitando, como ele está, fazer uma autoavaliação daquele ambiente físico. Será que eu posso adentrar? Será que eu tenho que mudar de rota? O veículo está em boas condições ou não? Eu fiz a última revisão, verifiquei freio, verifiquei pneu, é isso. E o condutor é a sua capacidade de dirigir. Será que eu posso dirigir? Estou bem? Eu estava em conflito familiar, acabei de ter um conflito familiar, pegar um volante, será que eu estou em condições? Acontece muito acidente com o pós-conflito. Eu estou sem uma capacidade cognitiva para conduzir um veículo e mesmo assim eu insisto e acaba eu cometendo uma infração, ou às vezes uma infração grave, né? Então, gente, o ato de dirigir é um ato de solidariedade, eu digo isso, um ato de comportamento social. Você está falando besteira. Não estou falando besteira. Estou falando aquilo, a percepção da psicologia e da doutrina. Tá? Sidney, você devia falar sobre infração, penalidades, como eu tenho que fazer, como eu tenho que pagar, o que eu faço se for autuado. Isso eu vou falar depois para você. Quais são as estratégias de defesa? Se eu for autuado no bafômetro, o que eu faço? Conversaremos depois. Eu estou falando para você
sobre como o trânsito como se comportar num ambiente de trânsito. Tá? Isso é muito interessante. Na próxima aula, pessoal, vou falar sobre direção defensiva. Você já praticou a direção defensiva? Sim ou não? Sabe o que é isso? Pois bem, conversaremos sobre isso na próxima aula. Tá? Sabendo praticar uma boa direção defensiva, já é uma grande... Você está no lucro. Tá bom? Eu falo com você na próxima aula. Tá? Assista aí, repasse para os seus amigos. Tá? O chato do Sidney falando sobre trânsito, sei que é coisa chata falar sobre isso, mas é a pura realidade do nosso trânsito brasileiro. Temos muito a entender sobre essa dinâmica de trânsito, porque o trânsito é uma dinâmica comportamental, são vários, como eu já sempre falei no começo, na verdade há uma multiplicidade de atores dentro do trânsito. Temos que tentar a melhor convivência possível. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.